O conceito de alma é fundamental para entender o que ocorre com o ser humano após a morte. Em Gênesis 2:7, está escrito que formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O termo hebraico, nefesh, traduzido como alma, refere-se ao ser completo, não a uma parte imaterial. Esse versículo não afirma que o homem recebeu uma alma, mas que ele se tornou uma alma viva. Isso significa que a vida humana resulta da combinação entre o corpo físico e o fôlego de vida dado por Deus. Essa visão da alma como uma unidade integrada ao corpo é essencial para entender as crenças bíblicas sobre a morte. A ideia de uma alma imortal e separada do corpo vem de influências filosóficas, principalmente do platonismo, que enxerga o corpo como uma prisão para a alma. No entanto, a visão bíblica, especialmente no Antigo Testamento, é que a alma é o ser completo, físico e espiritual, sem uma existência separada. O conceito de alma imortal, amplamente aceito em diversas tradições religiosas, não é claramente afirmado nas Escrituras. Ezequiel 18:4 diz: "A alma que pecar, essa morrerá", sugerindo que a alma pode ser mortal. Isso implica que a vida eterna é um presente de Deus por meio da ressurreição, e não uma característica natural da alma humana. A imortalidade da alma, portanto, deve ser entendida como condicional, dependente da graça divina. Nos Evangelhos, Jesus destaca a importância da alma no contexto da salvação. Em Mateus 10:28, ele afirma: "Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo." Embora o corpo físico morra, a alma está destinada a um julgamento final. Mas essa passagem também sugere que a alma pode ser destruída, questionando a ideia de uma imortalidade automática. No Novo Testamento, a relação entre alma e corpo é aprofundada, sendo vistas como partes integradas do ser humano. Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:23, ora para que Deus santifique o homem em espírito, alma e corpo. Essa visão tripartida mostra que, mesmo que a alma exista após a morte, ela aguarda a reunificação com o corpo na ressurreição final. A esperança cristã não está apenas na preservação da alma, mas na ressurreição completa do ser. Portanto, para compreender o destino do homem após a morte, é necessário abandonar a ideia de uma alma desencarnada vagando por um plano espiritual. A perspectiva bíblica é holística. O ser humano é uma criação de Deus que só será plena na ressurreição, quando o corpo e a alma serão restaurados em uma nova criação. Essa compreensão leva a ver a morte não como uma separação eterna, mas como um sono temporário até a ressurreição. O Antigo Testamento oferece uma visão peculiar sobre o estado dos mortos, distinta das concepções populares sobre vida após a morte. Em Eclesiastes 9:5, lemos: "Os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de nada." Essa declaração é uma das mais claras sobre a ausência de consciência após a morte. Isso sugere que a morte é um estado de inatividade, onde o conhecimento e as experiências cessam até o momento da ressurreição. Essa visão é reforçada em outros trechos do Antigo Testamento, como no Salmo 146:4, que afirma: "Quando o espírito se vai, eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, perecem os seus planos." A morte não apenas encerra a vida física, mas também os pensamentos e intenções do indivíduo. Trata-se de uma cessação completa da existência consciente, contrastando com as crenças de que as almas permanecem ativas após a morte. Esse entendimento é crucial para a teologia de vida e morte no Antigo Testamento. Diferente de culturas vizinhas, como a egípcia, que tinham concepções detalhadas sobre o além, os israelitas viam a morte como um retorno ao pó, uma inatividade, aguardando a intervenção divina, especialmente no dia da ressurreição dos mortos. Além disso, o Sheol, mencionado em várias partes do Antigo Testamento, é descrito como o lugar dos mortos, onde tanto justos quanto ímpios repousam sem distinção. No Salmo 6:5, lemos: "Na morte não há lembrança de ti, no Sheol quem te louvará?" Isso reforça a ideia de que a morte não é um estado de louvor ou atividade consciente, mas de silêncio absoluto. Outra passagem importante é Jó 14:10-12.
onde ele declara que o homem morre e fica prostrado. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado de seu sono. A metáfora da morte como sono é recorrente no Antigo Testamento, sugerindo que os mortos aguardam passivamente até o dia em que Deus os chamará de volta à vida. Portanto, a visão do estado dos mortos no Antigo Testamento é clara. Não há vida consciente imediatamente após a morte. A morte é um estado de inatividade, onde os mortos aguardam a intervenção de Deus no fim dos tempos. Essa compreensão desafia muitas concepções contemporâneas sobre a vida após a morte e abre caminho para a esperança futura de uma ressurreição universal. Jesus frequentemente se referia à morte como um sono temporário, moldando a visão bíblica de que a morte não é o fim, mas um estado transitório até a ressurreição. Um exemplo claro está em João 11, quando Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro. Ele diz aos discípulos: "Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono." João 11:11. Jesus usava o termo sono como uma metáfora para a morte, destacando sua natureza temporária. Os discípulos, inicialmente, não compreenderam que Jesus falava da morte e pensaram que Lázaro apenas descansava. Então, Jesus explicou: "Lázaro morreu." João 11:14. Esse episódio não apenas reforça a ideia de que Jesus via a morte como um estado temporário, mas também nos dá uma visão do que acontece após a morte. Se a morte é como um sono, o mais importante é o despertar, que no contexto bíblico é a ressurreição. Jesus também usou essa imagem ao ressuscitar a filha de Jairo, um dos líderes da sinagoga. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, a menina já estava morta e os presentes lamentavam. No entanto, Jesus disse: "A criança não está morta, mas dorme." Marcos 5:39. Embora soubessem que ela estava morta, Jesus demonstrou seu poder ao trazê-la de volta à vida. Mais uma vez, a morte é tratada como um estado temporário do qual Deus pode despertar alguém. Essa metáfora do sono ecoa também nas cartas de Paulo, que usa a mesma linguagem para descrever os mortos em Cristo. Em 1 Tessalonicenses 4:13-14, Paulo escreve: "Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também Deus trará com ele aqueles que dormiram em Cristo." A ideia de que os mortos dormem até a ressurreição oferece esperança e conforto. O sono da morte também traz implicações importantes para a compreensão de que os mortos não estão conscientes em outro lugar, como o céu ou o inferno. Se a morte é um sono, então os mortos estão em um estado de inconsciência, aguardando o momento da ressurreição. Isso desafia a visão popular de que as almas continuam ativamente em algum reino celestial, ou em tormento após a morte. Portanto, a metáfora do sono é central para a visão de Jesus e dos primeiros cristãos sobre a morte. Ela mostra que a morte não é um fim definitivo, mas uma pausa antes da ressurreição. Para os que estão em Cristo, a morte é uma interrupção momentânea, e a próxima experiência será o chamado de Jesus para a vida eterna no reino de Deus. Paulo, o apóstolo, sistematizou a doutrina cristã da ressurreição, oferecendo uma visão profunda sobre a morte e o destino final dos crentes. Para ele, a morte não é o fim, mas uma transição que culmina na ressurreição dos mortos. Em 1 Coríntios 15, Paulo discute amplamente a ressurreição, afirmando que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã é a nossa pregação e vã a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. Isso ressalta a importância central da ressurreição na fé cristã, sem a qual o cristianismo perde seu significado. A analogia de Paulo para a ressurreição, encontrada em 1 Coríntios 15:36-38, é poderosa. Ele compara o corpo humano a uma semente que, ao ser plantada, precisa morrer para que surja algo novo e glorioso. Assim como a semente se transforma em algo completamente diferente ao brotar, nossos corpos mortais também serão transformados em corpos glorificados na ressurreição. Paulo enfatiza que o corpo ressurreto não será igual ao corpo terreno, mas um corpo espiritual, imortal e glorioso. Outro ponto central na visão de Paulo é a certeza de que a ressurreição não será apenas espiritual, mas também física. Em Filipenses 3:20-21, ele afirma que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso corpo de humilhação
para ser semelhante ao corpo da sua glória. A crença na ressurreição física se alinha com a visão judaica de que o corpo é parte essencial da criação de Deus e, portanto, será restaurado e glorificado no fim dos tempos. Essa ressurreição física é fundamental para o entendimento de que toda a criação será redimida. Paulo também oferece uma visão confortante sobre o que acontece imediatamente após a morte. Em 2 Coríntios 5:8, ele escreve que preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Isso sugere que, de alguma forma, os crentes estão na presença de Deus logo após a morte, mesmo antes da ressurreição final. No entanto, essa presença com o Senhor não é o estado final, mas uma antecipação da ressurreição corporal que ocorrerá com a volta de Cristo. Há, assim, uma continuidade entre a morte, a presença imediata com Deus e a futura ressurreição gloriosa. Outro texto essencial é 1 Tessalonicenses 4:16-17, onde Paulo descreve a volta de Cristo e o arrebatamento dos crentes. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. Essa passagem é crucial para entender a esperança cristã na segunda vinda de Cristo e na ressurreição dos mortos. Paulo ensina que tanto os vivos quanto os mortos em Cristo experimentarão a transformação gloriosa no retorno de Cristo. Portanto, a visão de Paulo sobre a morte e a ressurreição está profundamente enraizada na crença de que Cristo, ao ressuscitar, iniciou um novo capítulo na história da criação. A ressurreição de Cristo é a garantia de que todos os que estão nele também serão ressuscitados, com corpos glorificados, para viver eternamente na nova criação de Deus. Essa compreensão altera radicalmente a forma como os cristãos encaram a morte, não como o fim, mas como uma etapa em direção à comunhão plena com Deus na eternidade. O conceito de inferno, tal como popularmente entendido, é muitas vezes influenciado por obras literárias e filosóficas, mais do que pelos textos bíblicos. A imagem de um lugar de tormento eterno, com fogo e demônios, é amplamente difundida, mas, ao examinarmos as Escrituras, encontramos uma visão mais complexa e rica sobre o destino dos ímpios. O termo inferno em si não aparece nos textos originais da Bíblia, mas há menções a Gena, Hades e Lago de Fogo, cada um com significados distintos. Gina, por exemplo, é uma palavra grega usada por Jesus para descrever o lugar final de destruição dos ímpios. Gina tem origem no Vale de Rinom, um local fora de Jerusalém onde se queimava lixo. Nos tempos de Jesus, o vale simbolizava condenação e impureza. Quando Jesus fala de Gina, ele não está necessariamente descrevendo um lugar de tormento eterno, mas sim um destino de destruição final para os que rejeitam a Deus. Essa imagem sugere mais aniquilação do que sofrimento contínuo. Hades, por outro lado, é um termo grego para o reino dos mortos, associado ao Sheol do Antigo Testamento. Em passagens como Lucas 16:23, na parábola do rico e Lázaro, Hades é descrito como um local temporário de espera para os mortos e não o destino final. No entanto, o Hades será destruído no julgamento final, conforme Apocalipse 20:14, que afirma que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Isso sugere que Hades é uma condição temporária, não um lugar de punição eterna. O lago de fogo, mencionado no Apocalipse, é a imagem mais próxima do conceito tradicional de inferno, sendo o destino final de Satanás, seus anjos e os ímpios. No entanto, muitos estudiosos veem essa imagem como uma metáfora de destruição completa, e não de tormento contínuo. Em Apocalipse 20:14, vemos que a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o que implica que até mesmo a própria morte será destruída. O lago de fogo, então, pode simbolizar a erradicação final de tudo o que se opõe ao reino de Deus. Além disso, em 2 Tessalonicenses 1:9, Paulo fala dos ímpios como sendo punidos com eterna destruição, em vez de um eterno destruir. Isso sugere que a punição final não é um processo interminável de sofrimento, mas um evento de consequências eternas, onde os ímpios são destruídos e separados de Deus para sempre. Essa visão está de acordo com a ideia de que Deus, sendo justo e misericordioso, não prolongaria o sofrimento dos ímpios eternamente, mas lhes daria um fim definitivo,
Portanto, o inferno, segundo a Bíblia, não é descrito como um local de tortura eterna, como sugerido por muitas tradições populares. Em vez disso, é um símbolo da justiça de Deus, onde o mal é destruído permanentemente. Em vez de focar no sofrimento sem fim, o ensino bíblico sobre o inferno aponta para a separação definitiva de Deus e a destruição do pecado e da morte. Esse entendimento oferece uma visão mais equilibrada do caráter de Deus, que é tanto justo quanto misericordioso. A esperança cristã não está apenas na ideia de almas indo para o céu após a morte, mas na promessa de uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21:1-4, João tem uma visão magnífica de uma nova realidade, onde Deus habitará com a humanidade, e não haverá mais morte, dor ou tristeza. Essa visão não é meramente espiritual, mas física e tangível, trazendo uma nova perspectiva sobre o que os cristãos devem esperar após a ressurreição. O conceito de um novo céu e uma nova terra representa uma restauração completa da criação original. Em Gênesis, Deus criou o mundo e declarou que tudo era muito bom. Gênesis 1:31. Porém, com a queda do homem, a criação foi corrompida pelo pecado, resultando em morte e sofrimento. A promessa de um novo céu e nova terra é, portanto, uma renovação dessa criação, onde tudo será restaurado à sua perfeição original. Em Romanos 8:19-22, Paulo descreve a criação, aguardando ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Essa nova criação é um dos motivos pelos quais o cristianismo valoriza tanto o corpo físico. Ao contrário de outras tradições religiosas que veem o corpo como algo a ser descartado, a Bíblia ensina que o corpo será redimido e glorificado. O novo céu e nova terra não serão apenas espirituais, mas envolverão corpos físicos, glorificados e incorruptíveis. Isso está alinhado com a doutrina da ressurreição física, onde os corpos dos crentes serão transformados para viver eternamente em um mundo renovado. Esse conceito corrige a ideia comum de que o céu é o destino final dos cristãos. Embora os crentes estejam com o Senhor após a morte, como indicado em 2 Coríntios 5:8, o destino final é a nova terra, onde Deus habitará com os homens. Em Apocalipse 21:3, uma voz proclama: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. Não é a humanidade que vai morar no céu, mas Deus que virá habitar na terra renovada. A visão de uma nova criação não apenas enche os cristãos de esperança, mas também transforma a forma como vivemos o presente. Se a criação será restaurada, isso significa que o que fazemos agora tem importância eterna. Cuidar do meio ambiente, lutar pela justiça e promover o bem são maneiras de antecipar a nova criação que virá. Não estamos apenas esperando passivamente a redenção futura, mas participando ativamente da missão de Deus de renovar todas as coisas. Portanto, a promessa de um novo céu e nova terra é uma das maiores esperanças do cristianismo. Ela oferece uma visão restauradora da eternidade, não como uma fuga deste mundo, mas como uma renovação completa da criação. Essa esperança nos incentiva a viver de maneira justa, amorosa e responsável, sabendo que tudo o que fazemos hoje reflete a realidade futura do reino de Deus. O julgamento final é um dos pilares centrais da teologia cristã e muitas vezes causa receio, pois é visto como o momento em que Deus julgará todas as pessoas por suas ações. No entanto, o julgamento final, conforme descrito na Bíblia, não é apenas um momento de condenação, mas também de estabelecimento da justiça divina. Em Mateus 25:31-46, Jesus descreve o julgamento, onde ele separa as ovelhas dos bodes, representando os justos e os ímpios, com base nas ações de cada um, especialmente no cuidado com os necessitados. A justiça no julgamento é destacada em passagens como Apocalipse 20:12, onde João vê os mortos sendo julgados segundo suas obras. Aqui, as obras são um reflexo do caráter e das escolhas feitas durante a vida. No entanto, no cristianismo, a salvação não é determinada apenas pelas obras, mas pela fé em Jesus Cristo. As obras são uma evidência dessa fé, demonstrando como cada pessoa viveu em resposta ao amor de Deus. O julgamento final também é um evento de restauração e reconciliação. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo diz que
Todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Essa passagem indica que o julgamento não é apenas punitivo, mas revela a verdade sobre a vida de cada pessoa, trazendo justiça para aqueles que sofreram e corrigindo as distorções causadas pelo pecado. Deus, como juiz justo, recompensará ou punirá de acordo com a justiça, sempre à luz de sua misericórdia. O julgamento final também marca o triunfo do bem sobre o mal. No Apocalipse, o julgamento é o momento da derrota definitiva de Satanás e das forças do mal, que são lançados no lago de fogo. Apocalipse 20:10. Isso simboliza a erradicação completa do mal e a instauração do reino de Deus em sua plenitude. O julgamento final, portanto, não é apenas um evento individual, mas afeta toda a criação, destruindo estruturas injustas e sistemas opressores. É importante lembrar que o julgamento final não deve ser motivo de medo para os crentes. Em João 5:24, Jesus promete: "Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida." Para os cristãos, o julgamento é uma confirmação da salvação, e não uma condenação. Cristo é o advogado e intercessor dos crentes, assegurando que aqueles que têm fé nele serão declarados justos. Portanto, o julgamento final é uma expressão da justiça e misericórdia divinas. Não é algo a temer, mas a aguardar com esperança, pois nele o mal será destruído, a justiça será feita e a criação renovada. Para os cristãos, esse julgamento representa o ponto culminante da história da redenção, quando o reino de Deus será estabelecido plenamente e sua vontade será cumprida, tanto na terra quanto no céu. O purgatório é um dos temas mais debatidos entre católicos e protestantes, pois não é mencionado diretamente na Bíblia, mas faz parte da tradição da Igreja Católica. De acordo com a doutrina católica, o purgatório é um estado intermediário, onde as almas dos fiéis que morreram em estado de graça, mas ainda precisam de purificação, passam por um processo de purificação antes de entrar plenamente na presença de Deus. Essa crença é baseada em textos como 1 Coríntios 3:15, onde Paulo fala de uma pessoa que será salva, mas como que através do fogo, sugerindo uma purificação. A ideia de purgatório está ligada à santidade e perfeição. A visão católica afirma que, para estar na presença plena de Deus, a alma precisa estar completamente purificada de qualquer mancha de pecado. Embora os pecados graves sejam perdoados pelo sacramento da confissão, as consequências temporais do pecado ainda podem precisar ser expiadas. O purgatório seria o lugar onde as almas são purificadas dessas impurezas, permitindo-lhes entrar na santidade absoluta do céu. É importante notar que o purgatório não é visto como uma segunda chance de salvação, mas apenas para aqueles que já estão salvos, mas ainda não purificados. A teologia do purgatório também se apoia no conceito de indulgências, que, segundo a Igreja Católica, podem reduzir o tempo de purificação no purgatório. Isso está relacionado à prática de orar pelos mortos, como mencionado em 2 Macabeus 12:46, onde Judas Macabeu oferece orações pelos soldados mortos para que seus pecados sejam perdoados. Essa doutrina foi um dos pontos centrais de controvérsia durante a Reforma Protestante, quando líderes como Martinho Lutero rejeitaram o conceito de purgatório por considerá-lo não bíblico e por causa do abuso das indulgências, que eram vendidas para reduzir o tempo no purgatório. Os reformadores enfatizavam que a salvação é pela graça mediante a fé, e que, após a morte, o crente vai diretamente para a presença de Deus, sem a necessidade de purificação adicional. Embora o purgatório não seja aceito pela maioria dos protestantes, a ideia de um processo de purificação após a morte tem alguma base na tradição cristã primitiva. Muitos pais da igreja, como Agostinho, referiram-se à oração pelos mortos e à necessidade de purificação. Para os católicos, o purgatório é uma expressão da misericórdia de Deus, que deseja que todos sejam completamente purificados para desfrutar da comunhão plena com Ele na eternidade. Em resumo, o purgatório, na visão católica, é um estado transitório de purificação, baseado na crença de que a alma deve estar completamente purificada antes de entrar no céu. Embora não seja uma doutrina amplamente aceita, ela reflete a preocupação teológica com a santidade e a justiça de Deus.
Para os católicos, o purgatório representa a esperança de que, mesmo após a morte, Deus continua a purificar a alma para prepará-la para a eternidade com Ele. A doutrina da ressurreição dos mortos é uma das crenças centrais da fé cristã e está enraizada na ressurreição de Jesus Cristo. Segundo o Novo Testamento, a ressurreição de Cristo é o modelo da ressurreição que todos os crentes experimentarão no final dos tempos. Em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Paulo escreve que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, quando Jesus voltar, e os vivos serão arrebatados com eles nas nuvens para encontrar o Senhor. Essa passagem oferece uma visão clara do que acontecerá no dia do julgamento. A ressurreição dos mortos não é uma simples continuidade da vida após a morte, mas um evento transformador. Paulo descreve essa transformação em 1 Coríntios 15, 42-44, comparando o corpo atual a uma semente que é plantada e ressuscitará em glória. O corpo que é semeado na corrupção ressuscitará na incorruptibilidade, o que significa que os corpos ressuscitados serão diferentes dos atuais. Serão glorificados, imortais, sem as limitações da carne. A ressurreição dos mortos é fundamental para a esperança cristã, pois envolve a restauração completa do ser humano. Ao contrário de religiões que veem o corpo como uma prisão para a alma, o cristianismo ensina que o corpo é parte integral do ser humano e será redimido. Na teologia cristã, a morte é uma separação temporária entre corpo e alma, mas na ressurreição, ambos serão reunidos em uma nova realidade, onde a morte não terá mais poder. Essa doutrina está profundamente ligada à escatologia cristã, o estudo das últimas coisas. No final dos tempos, haverá um julgamento em que justos e ímpios serão ressuscitados. Em João 5, 28, 29, Jesus diz que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal, para a ressurreição da condenação. Isso mostra que a ressurreição não será apenas para os crentes, mas para todos, e o destino final dependerá das escolhas feitas em vida. Além da transformação individual, a ressurreição dos mortos também é um evento cósmico. Romanos 8, 19 e 23 fala de toda a criação, aguardando ansiosamente pela revelação dos filhos de Deus. Quando os crentes forem ressuscitados e glorificados, a criação também será renovada. Isso sugere que a ressurreição não é apenas sobre pessoas indo para o céu, mas sobre a renovação de toda a criação, que será liberta do pecado e da morte. Assim, a ressurreição dos mortos é uma das doutrinas mais poderosas da fé cristã, apontando para o futuro onde Deus trará justiça, renovação e vida eterna. A esperança da ressurreição dá força para viver com propósito, sabendo que a morte não é o fim, mas o início de uma nova criação, onde tudo será transformado. O destino dos ímpios é um tema que tem gerado muitas discussões no cristianismo. A doutrina mais comum, especialmente nas tradições católica e protestante, afirma que os ímpios serão condenados ao tormento eterno no inferno. No entanto, ao examinar a Bíblia, encontramos várias nuances sobre o destino daqueles que rejeitam a Deus. Mateus 25:46 menciona a punição eterna, mas isso deve ser entendido no contexto da justiça divina e do fim definitivo do mal. A ideia de destruição completa, em vez de sofrimento eterno, é mencionada no Antigo Testamento. Em Malaquias 4:1, lemos: Pois eis que vem o dia que arde como fornalha. Todos os soberbos e os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Aqui, os ímpios são comparados à palha sendo queimada, sugerindo destruição total em vez de tormento interminável. Além disso, o conceito de fogo eterno pode implicar consequências irreversíveis, não um processo contínuo de punição. Em 2 Tessalonicenses 1:9, Paulo fala dos ímpios, sofrendo a pena da destruição eterna, banidos da face do Senhor. Isso pode ser entendido como separação definitiva de Deus, equivalente à segunda morte mencionada em Apocalipse 20:14. A segunda morte é a destruição permanente da alma dos ímpios após o julgamento final. No Novo Testamento, Jesus frequentemente usa o termo Gena, referindo-se ao Vale de Inom, um lugar de queima de lixo. Quando Jesus menciona Gena,
Ele pode estar se referindo à destruição final dos que rejeitam o Evangelho, simbolizando a aniquilação, não sofrimento eterno. A ideia de Deus perpetuando o tormento eterno parece conflitar com a mensagem de amor e misericórdia revelada em Jesus. A visão da destruição final também é apoiada por textos como Romanos 6:23, que diz: "O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus." A morte aqui se refere não apenas à morte física, mas à separação eterna de Deus, a fonte de toda a vida. Isso pode ser visto como a extinção da existência consciente dos ímpios, e não sua perpetuação em sofrimento. Deus, em sua justiça, respeita as escolhas dos indivíduos, e aqueles que optam pela separação de Deus terão esse desejo atendido. Portanto, o destino dos ímpios, segundo a Bíblia, pode ser interpretado como uma destruição completa. A imagem do lago de fogo e a destruição final dos ímpios apontam para um julgamento justo e definitivo, onde o mal será erradicado de forma permanente. Muitos teólogos defendem que o destino dos ímpios é a destruição total, refletindo tanto a justiça quanto a misericórdia de Deus. As experiências de quase morte, EQMs, são relatos fascinantes e frequentemente interpretados como provas da vida após a morte. Muitas pessoas que passaram por EQMs descrevem sensações de estar fora do corpo, ver uma luz intensa ou encontrar entes queridos falecidos. No entanto, ao analisarmos essas experiências à luz da Bíblia, é importante adotar uma abordagem crítica e cautelosa. Primeiramente, a Bíblia não dá suporte claro à ideia de que EQMs são vislumbres do céu ou inferno. A Escritura ensina que os mortos estão inconscientes, aguardando a ressurreição, conforme Eclesiastes 9:5, que afirma: "Os mortos não sabem de nada." Isso sugere que, biblicamente, as almas não estão ativas logo após a morte. As visões durante EQMs podem estar mais relacionadas a fenômenos psicológicos e neurológicos do que a experiências reais do pós-morte. Além disso, EQMs variam muito entre culturas. Cristãos podem relatar visões de Jesus, enquanto pessoas de outras religiões veem figuras alinhadas às suas crenças. Isso sugere que a interpretação dessas experiências é fortemente influenciada por expectativas culturais e espirituais. Embora EQMs possam ser transformadoras para quem as vive, elas não devem ser usadas como base para doutrinas teológicas. A Bíblia não menciona visões do além-morte, exceto em alguns casos de revelações proféticas, como Paulo sendo arrebatado ao terceiro céu, 2 Coríntios 12:2-4. Contudo, Paulo deixa claro que sua experiência foi excepcional e que ele não podia compartilhar detalhes. Outro ponto é que a teologia cristã ensina que o estado dos mortos é temporário até a ressurreição final, e não uma transição imediata para outro reino. Em 1 Coríntios 15, Paulo fala da ressurreição dos mortos como um evento futuro, e não uma existência contínua após a morte. Aceitar EQMs como retratos do céu ou inferno pode contradizer a doutrina da ressurreição corporal. Por fim, embora as EQMs sejam interessantes, devem ser analisadas com cautela. A maioria das explicações para essas experiências envolve fatores neurológicos, como a falta de oxigênio no cérebro, que pode induzir visões intensas. A Bíblia oferece uma esperança sólida sobre o que acontece após a morte, baseada na promessa da ressurreição e da nova criação, em vez de experiências subjetivas. Compreender o que a Bíblia ensina sobre a morte e o que ocorre depois deve impactar profundamente a forma como vivemos nossas vidas agora. Se acreditamos na ressurreição e na promessa de um novo céu e uma nova terra, isso altera nossas prioridades e decisões cotidianas. Jesus frequentemente falava sobre a importância de viver com a eternidade em mente, como em Mateus 6:19-21. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem tesouros no céu. Viver com uma perspectiva eterna nos leva a ver além das circunstâncias atuais e ter uma visão mais ampla da vida. A Bíblia ensina que nossa vida aqui é apenas uma parte da nossa existência eterna. Tiago 4:14 nos lembra que nossa vida é como neblina que aparece e logo se dissipa. Isso nos desafia a investir em coisas com valor eterno, como nosso relacionamento com Deus, o amor ao próximo e a busca pela justiça. Outro aspecto de viver com a eternidade em mente é dar prioridade ao grande mandamento de Jesus: amar a Deus e ao próximo.
Mateus 22, 37 e 39. Se a eternidade está à nossa frente, como tratamos as pessoas e nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho se tornam cruciais. Sabendo que todos enfrentarão o julgamento final, nossa missão de anunciar a boa nova se torna urgente. Essa perspectiva também nos dá uma visão sobre o sofrimento. Paulo escreve em Romanos 8,18: os sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que será revelada. Isso nos dá força para enfrentar dificuldades, sabendo que o sofrimento é temporário e que Deus está preparando algo maior. Viver com essa esperança nos permite perseverar, mesmo nos momentos mais difíceis. Além disso, viver à luz da eternidade nos leva a cuidar melhor do mundo ao nosso redor. Como cristãos, somos chamados a ser mordomos da criação de Deus, sabendo que Ele um dia renovará todas as coisas. Isso significa cuidar do meio ambiente e lutar pela justiça social, pois o que fazemos agora tem implicações eternas. Participamos ativamente da missão de Deus de renovar o mundo. Finalmente, viver com uma perspectiva eterna nos dá propósito. Entender que nossa vida não termina com a morte faz com que cada ato de bondade e cada escolha ganhem significado eterno. Somos chamados a ser sal e luz. Mateus 5, 13 e 16, refletindo o caráter de Cristo, sabendo que nossas ações têm repercussões eternas. Assim, a visão da eternidade nos dá direção e esperança, permitindo-nos viver plenamente no presente.